Lula afirmou nesta sexta-feira que não foi aos últimos protestos de rua organizados pela oposição a Jair Bolsonaro por questões sanitárias e para evitar transformá-los em atos políticos. O petista disse que ainda não decidiu se participará da próxima manifestação contra o presidente, marcada para 15 de novembro, mas admitiu a possibilidade de ir ao protesto caso não esteja em viagens internacionais marcadas para a mesma data. Lula também garantiu que ainda não sabe se será candidato no ano que vem. Acompanhe. Eu tenho conversado com todas as forças políticas. Eu tenho conversado com todas as forças políticas possíveis e com aqueles que querem conversar. Eu tenho dito que eu não estou candidato porque eu só vou decidir minha candidatura possivelmente para o começo do ano que vem. E eu sei que quando eu falo que eu não estou candidato, é difícil vocês acreditar, vocês, por debaixo da máscara, vocês riem com os olhos, como diz o Stuquinha, sabe? Porque é impossível alguém que tem 2% quer ser presidente e alguém que tem 40% não quer. Mas é verdade. Eu ainda não decidi, porque eu vou decidir no momento adequado. E eu vou conversar com todo mundo. Em entrevista em Brasília, ele também mudou o tom de sua fala com relação ao tema da regulamentação da mídia e afirmou que esse é um assunto de responsabilidade do Congresso Nacional e dos partidos, e não do presidente da República. Antes, nas últimas declarações, o petista defendia a regulamentação sem tentar se distanciar do assunto. A mudança no tom atende a apelos que o petista ouviu em conversas com aliados nesta semana, que pediram a ele que evitasse adotar a regulamentação da mídia como um mote de sua campanha eleitoral. É nosso primeiro destaque, então, desta sexta-feira. A gente vai a Brasília para análise de José Maria Trindade sobre essas declarações do ex-presidente em passagem aí pela capital, né, Zé? Boa noite. É aquela história, né? Tem tudo para ser, mas diz que não é, né? Muito boa noite, meu caro Vitor. Boa noite, Cristina. Seja muito bem-vinda. Boa noite, Ana. Boa noite, Fiuza. Muito boa noite a todos. Olha só, o ex-presidente Lula está fazendo aquela política antiga, chamando os tradicionais partidos, os chefes, os caciques políticos antigos, esses partidões cheios de caciques, mas sem votos. Esta é a realidade. Mesmo assim, ele aposta principalmente na formação de palanques estaduais. É isso que ele quer, formar em cada estado um palanque desses sustentadores de discursos, sustentadores de votos, e assim fazer a sua campanha. Ele não pode fazer uma campanha pública, porque um candidato que não pode andar nas ruas, ele não pode ser chamado seriamente de candidato. Eu tenho tentado acreditar e torço para que seja verdade, pelo menos isso, o que diz Lula, de que ele não será candidato. Eu não tenho uma informação precisa, mas tudo me diz que Lula não será mesmo candidato. Ele já está ultrapassado, já foi presidente da República, já fez lambança demais e conta com a amnésia do povo brasileiro exatamente para ser candidato mais uma vez. Então, ele legalmente também não pode ser candidato. Pela legislação eleitoral, só pode pedir votos e só pode se chamar de candidato depois da Convenção Nacional, e é o prazo estipulado para a Convenção Nacional do partido, e aí sim, oficialmente como candidato, ele pode pedir votos. É uma falta de realidade na legislação brasileira, mas é assim que funciona. Mas ele está aqui nos bastidores, buzinando na cabeça dos antigões que é preciso tomar o poder de volta. É assim que é o discurso dele, para o Sarney, para o Eunício e para alguns que estão olhando o Palácio do Planalto de longe e chorando lágrimas de crocodilo, porque perderam exatamente o caminho para o cofre, o caminho para o dinheiro. Sobre a regulamentação da mídia, o presidente falou uma obviedade. Isso depende do Congresso. E eu falei aqui desde o início. Não vai conseguir, mas ele morre de vontade. E uma vez na presidência da República, ele pode muito bem dominar o Congresso Nacional, e é esse o tipo de acordo que o ex-presidente faz. Ele assume a presidência e os políticos tradicionais do Congresso e recomeça toda aquela história de fatiar o governo, de canibalizar o governo. Essas pessoas não pensam em país, não pensam em pátria, pensam no próprio quadrado, no seu grande círculo de amizades e pronto, é isso que eles querem. São gafanhotos que querem canibalizar o Brasil.
é assim que pensam. E tem gente que quer exatamente isso. A regulamentação da mídia é um assunto perigoso demais, é por isso que a gente insiste assim, aqui. Existem algumas palavras-chave aqui em Brasília quando se trata aí de mudança. Uma delas é flexibilização. Não acredite nessa palavra. Flexibilização é retirada de direitos, é cortes. E regulamentação significa controle. Controle da mídia é o que todo centralizador gosta e todo centralizador quer. Ou controle da mídia ou controle do judiciário, e os dois, então, aí o circo está fechado. O ex-presidente Lula, nesta coletiva, ele escolheu quem poderia fazer perguntas, né? Escolheu os repórteres a fazer perguntas. Foi a primeira coletiva que ele deu aqui, depois desta campanha dele, já está em campanha, mas eu, sinceramente, acredito que no final ele não será candidato à presidência da República. Agora, tudo indica, as pesquisas estão aí, de que ele é realmente um páreo e existe uma polarização em caminho. Ele e Bolsonaro. E aí os eleitores serão chamados para escolher exatamente entre os dois, né? É uma antecipação do segundo turno. Queremos ouvi-lo também, Guilherme Fiuza. Boa noite, Fiuza. Boa noite, Vitor Brown, José Maria Trindade, Ana Paula Henkel, Cristina Grêmio, boa noite a todos. Olha, para que regulamentar a mídia? Eu fico me perguntando, Lula não precisa, né? Ele tem uma mídia que trata ele, um ladrão, condenado a mais de 20 anos de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Ou seja, um delinquente que destruiu o país, a economia popular, fez o povo sofrer. Essa mídia trata esse delinquente, esse criminoso, como opção democrática. Então, eu acho que não precisa, Lula, regulamentar, deixa assim que tá bom. A boa parte da mídia aí que eu estou me referindo, todos sabem. Agora, ele diz, Vitor, que não foi às ruas por questões sanitárias, né? Será que ele acha que ladroagem é contagioso? Ele talvez ache isso, né? Ele não quis contaminar os outros com a sua desonestidade, com a sua má-fé, né? com o seu espírito delinquente, demonstrado aí nos processos da Operação Lava Jato. Uma vez o Lula disse, né, assim, no início da pandemia, que ele louvava a natureza por ter criado um vírus, né? Por ter criado esse monstro, que veio para provar que... Aí ele estava fazendo um discursinho de oposição mentirosa, como tudo que ele faz é mentira, né? É o 171 ambulante, e evidentemente que por isso ele conta aí com pesquisas muito auspiciosas para ele, dando-lhe 243% das intenções de voto, né? Essa é a verdade do mundo que cerca o Lula, né? E ele, então, louvava a chegada do vírus, dizendo que ia provar, então, que o Estado é importante contra o neoliberalismo, etc. e tal. Então, está aí, é um personagem, né? Ele é um parasita, ele é um estorvo para o país, ele provocou todo esse mal e ele festejou a chegada de um vírus, dizendo que, né, festejava pela natureza ter criado. A gente hoje sabe que possivelmente nem foi criado pela natureza, né? Isso está em investigação, né? A manipulação laboratorial é uma hipótese importantíssima, né, para a chegada do SARS-CoV-2. E o Lula também é um bicho de laboratório, né, produzido aí por uma burguesia egoísta que quer um pau-mandado como ele, é maleável a qualquer tipo de mando, essa elite que está aí cortejando ele. Ele diz que tem conversado aqui e ali, não sei o quê. A gente sabe, tem os banqueiros, né, tem os intelectuais, né, umas subcelebridades, mas gente que tem influência e que está cortejando essa ideia, né, de trazer de laboratório, né, uma democracia artificial para ficar mandando em todo mundo sozinho, né? Isso é o que representa o Luiz Inácio da Silva hoje. Olá, Henkel, direto de Los Angeles, com a gente aqui. Boa tarde, Ana. Boa noite para vocês aí no Brasil. Vitor, Zé, Fiuza, Cris, um beijo ao nosso mestre Augusto Nunes e boa noite à nossa audiência maravilhosa.
Bom, eu achei interessante foi o fato do Lula escolher as perguntas, né? Escolher aí os repórteres, escolher as perguntas, uma coisa que nós temos visto muito aqui nos Estados Unidos, viu, Vitor? Desde 20 de janeiro desse ano, quando o Joe Biden assumiu aí a Casa Branca, nós não temos entrevistas coletivas como nós temos com o próprio presidente Jair Bolsonaro ali no cercadinho, né? Ou respondendo perguntas de vários jornalistas, ou o próprio Donald Trump, que chegava a sair ali e diante daquela multidão ali de jornalistas, falava você, e ia enfrentando ali as perguntas. Nós não temos isso aqui, são perguntas pré-escolhidas, são jornalistas cadastrados, inclusive com Joe Biden com umas colinhas, né, na mão, dizendo agora eu fui instruído a chamar o fulano de tal. E aí ele já sabe a pergunta do fulano de tal. E esse é o presidente de quase 81 milhões de votos aqui nos Estados Unidos, numa eleição ainda, né, cheia de perguntas sem respostas. Inclusive, um pequeno parênteses aqui, Vitor, a economia vai muito mal aqui nos Estados Unidos, muitos problemas também relacionados à política internacional, problemas na fronteira sul dos Estados Unidos, né? A cada semana aí cerca de 10 mil pessoas ficam paradas ali na fronteira sul e muitas entrando, milhares de pessoas entrando nos Estados Unidos sem a vacina que eles estão obrigando os americanos, sem testes de Covid, com doenças, alguns membros de gangue também, gangues mexicanas, né, como a gangue do M13, né, o M13, também aí infiltrados nessas caravanas. Enfim, diante de tanto caos em 7 meses apenas na Casa Branca, a própria retirada catastrófica do Afeganistão, né, como nós acompanhamos, está trazendo isso tudo aí, está trazendo números muito preocupantes para a Casa Branca. Joe Biden chegou ontem a 38% numa pesquisa, inclusive numa pesquisa de um instituto que é bem relacionado ali com o Partido Democrata. E hoje, quando a assessora da Casa Branca foi perguntada, foi questionada por que as pesquisas, os números estão tão ruins em apenas 7 ou 8 meses, sabe o que ela respondeu, Vitor? Ela colocou a culpa nas vacinas, porque as pessoas não estão se vacinando. Acreditem se quiser. Esse é o candidato aí, o presidente norte-americano com 80 milhões de votos, né? E a gente vê que o cenário começa a se repetir no Brasil. A gente sempre comenta aqui como que aqui nos Estados Unidos, mesmo com os personagens sendo um pouco diferentes, o cenário ele acaba se repetindo, né? O cenário político, ainda mais dentro de um contexto, né, de globalização que nós temos hoje. E aí a gente vê agora o campeão das pesquisas, com 20 pontos na frente do presidente Jair Bolsonaro, de Sérgio Moro, de ABCD, que não sai na rua, que não sobe em nenhum caminhão, que não conversa com o povo, né, que ele diz que tanto ama aí, faz aqueles acenos que agora eu acho que o brasileiro está muito bem ligado, viu, Vitor? Aqueles acenos ao mercado, o terninho Armani, falando com uma vozinha mansa, à la Barroso, sinalizando virtude aqui e ali, enquanto nós sabemos muito bem que, na prática, o PT no poder é roubo, é corrupção, é mais Estado, é a mão no seu bolso, é mais impostos, é o governo ditando o que você deve fazer, o que você deve tomar, para onde ir. A gente sabe muito bem que tipo de política esse partido vai estabelecer como diretriz no Brasil se eles voltarem aí a Brasília. Então não adianta essa fala mansa e esses ternos Armanis aí, que o brasileiro sabe muito bem o que significou o Brasil que foi entregue aos brasileiros depois aí de quase duas décadas de administração petista. E agora, Cristina Grêmio. Boa noite, seja bem-vinda sempre, Cris. Obrigada, Vitor. Boa noite, Zé, Ana, Fiuza.
e também nossa audiência maravilhosa. Eu vou começar pelo fim ali, pela história da regulação da mídia. A Ana bem lembrou aí que nos Estados Unidos o atual presidente escolhe quem são os jornalistas que vão poder fazer pergunta, dando a entender que já estava previamente combinado e provavelmente ele até já sabia que perguntas viriam, né? Não duvido que não seja parecido nessas entrevistas que o ex-presidente Lula tem dado, até porque eu anotei a frase aqui que ele disse, a gente exibiu aí no começo do programa, por debaixo da máscara vocês riem com os olhos. Então imagina a cena, né, os jornalistas militantes na frente do ex-presidente Lula, o descondenado, né, vamos falar com a palavra certa, o descondenado Lula, e ele vendo eles rirem com os olhos por debaixo da máscara, imaginou que eles estavam, não sei se ele quis dizer que a máscara estava nos olhos, sei lá, eu acho que estavam todos de olhos vendados para estar ali sorrindo na frente de alguém que já roubou o país do jeito que ele roubou, pilhou mesmo, para usar o verbo aí que o Fiuza usou tão bem, ou fez uma lambança, como também bem disse o Zé, né, Zé? E quer ser presidente de novo. Ele diz que não quer, né? Ele tenta dar aquela dissimulada, não estou indo para a rua, para não parecer que é um ato político. Será que ele esqueceu o que ele mesmo estava fazendo no Nordeste 1 mês e pouco, 2 meses atrás? Porque para todo mundo ficou muito claro que aquilo já era ato político, embora não parecesse, né? Porque ele não consegue atrair público. Então, era um ato político muito, muito fraquinho, mas era, né? Tentou fazer propaganda antecipada ali. Aí ele diz o seguinte, não vou para as manifestações também por questões sanitárias, mas dia 15 de novembro, que está logo aí, talvez, se eu não estiver viajando. Ora bolas, Lula, quem está preocupado com questão sanitária não está fazendo viagem internacional, não, me desculpe. Para quem que você pensa que vai convencer com esse discursinho? E até porque, né, a gente precisa lembrar que no ano passado, no auge da pandemia, quando o Brasil inteiro estava trancado em casa por causa dos decretozinhos tiranos aí de governadores e prefeitos, Lula foi para Cuba com dinheiro público, com aquelas mordomias, né, que ex-presidentes têm direito, mesmo que tenham sido retirados do cargo, como foi o caso da ex-presidente Dilma, ou presos por corrupção, como foi o caso dele, mas tem direito a viagens internacionais, levar assessores. Ele foi com uma comitiva grande para Cuba, passear, fazer política no meio da pandemia, pegou Covid, ficou 2, 3 semanas lá. Ele e a comitiva inteira, se não me engano, eram 19 pessoas. Pensa o tanto de dinheiro que foi gasto ali. Viagem no meio da pandemia, pouco se importando com questões sanitárias, está ali no meio de uma coletiva, no meio de um monte de bajulador, pouco se importando com questão sanitária, e como bem lembrou o Fiuza, para o ex-presidente Lula foi uma bênção, né, que Deus mandou o vírus. Ele acha que Deus mandou o vírus e que foi uma bênção. E aí, só para encerrar aqui essa questão da regulação da mídia, ele pode fazer o discursinho que quiser agora, assim como o Haddad também tentou se vestir de verde e amarelo, tentou ir na igreja com Manuela Dávila. O eleitor brasileiro está muito atento. Eu dei uma olhada no chat aqui enquanto vocês falavam, o tanto de adjetivos negativos que colocam associado ao nome do ex-presidente Lula já mostra que não há chances, não. Só ele que acredita nessas pesquisas e esses bajuladores que ficam sorrindo por baixo de máscaras.